e nesse momento a gente conversa com Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, foi embaixador do Brasil em Londres e também em Washington. O assunto que a gente vai tratar agora nessa nossa entrevista é a redução de tarifas gerais de importação de 10% dos Estados Unidos, determinada sobre alguns produtos como café, carne e também laranja. É uma medida importante para alguns setores aqui do Brasil, no entanto, a tarifa específica aplicada ao nosso país de 40% continua. Muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM nessa manhã, agradeço imensamente a disponibilidade e queria a avaliação do senhor dessa medida. Me parece que, muito embora seja um alívio para esses setores que eu estava citando agora, café, laranja e carne, essa redução, a retirada dessa taxa não diz respeito exatamente a nenhum tipo de negociação, de conversa do Brasil com os Estados Unidos, mas sim de um reconhecimento do presidente dos Estados Unidos na capacidade de produção e também o reflexo da inflação por lá, já que houve um aumento importante no preço de alguns produtos. A gente estava falando aqui do pó de café, da carne, aumentos no mês de setembro de 19% para o café, 15% para a carne. As pessoas estão sentindo o impacto desse tarifaço de Donald Trump no mundo todo. Bom dia para o senhor. Qual a avaliação do senhor? Bom dia a todos. Olha, eu acho que essa foi uma decisão americana, não teve nada a ver com a negociação com o Brasil, uma decisão que interessava o presidente, a equipe de governo americana, pelo impacto que teve junto ao eleitorado americano, não é? Eles tiveram uma derrota muito grande recentemente e já estão pensando na eleição do ano que vem, né? E isso teve um impacto muito grande nas pesquisas de opinião, e eles resolveram tomar uma medida. Para o Brasil, o melhor teria sido se eles colocassem como na lista de exceção todos esses produtos, porque aí reduziria a zero as tarifas, mas eles não fizeram isso, eles fizeram uma mudança seletiva. Eles tiraram o imposto recíproco, como eles chamam, esses 10%, e deixaram os outros impostos que existiam sobre os países. No caso desses produtos que foram alcançados, eu acho que só o Brasil é que tem tarifa de 40%. Então, essa medida beneficia, de certa parte, de certa forma, porque reduz em 10% o imposto que os exportadores vão ter que pagar, mas é uma medida discriminatória contra o Brasil, porque os outros países não têm 40% de tarifas. Então, nós aguardamos a negociação. O governo anuncia que talvez hoje seja dada a resposta às propostas que o Brasil fez. Vamos aguardar. Esse encontro recente, Lula e Trump, e essa decisão tomada agora, mesmo não sendo a ideal, já foi um primeiro passo? Já vê como arestas sendo aparadas com relação àquele clima que estava mais pesado entre os dois países? Não, não. Como eu disse, isso não teve nada a ver com a negociação do Brasil. Isso foi uma medida unilateral americana, pragmática americana, não teve nada a ver com o Brasil. Por isso que eu mencionei que a gente tem que aguardar a reação americana das propostas que foram encaminhadas pelo governo brasileiro para começar a negociar efetivamente, né? Essas medidas não têm nada a ver com a negociação Brasil-Estados Unidos. Uhum. E qual a expectativa do senhor para as negociações propriamente, né? A gente estava falando dessa expectativa de divulgação de resultados, a conversa do secretário de Estado Marco Rubio e do chanceler Mauro Vieira nessa semana, um avanço depois das conversas que tiveram momentos ali um pouco mais importantes no encontro de Lula e Trump na Malásia, enfim, na primeira conversa, naquela conversa de segundos na Conferência da ONU. Agora as negociações ganhando um pouco mais de força nessa semana com essa expectativa de algum anúncio. Qual a expectativa do senhor? Olha, não houve nenhuma negociação até aqui. O que houve foi o pedido do ministro do Exterior para que as propostas do Brasil sejam respondidas e comece uma negociação. Então, a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é a conversa para marcar uma hora, outra coisa é o início das negociações. Não houve até agora nenhum início de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos.
Mas essa decisão que foi tomada, essa redução aí das tarifas dos Estados Unidos, mesmo sendo mais focada por lá, a gente fica aqui pensando para o brasileiro, para o cidadão, para o ouvinte que está acompanhando a gente, já para ter uma esperança ou para ficar mesmo com o pé atrás, hein? Não tem. Insisto nisso, nós não podemos esperar nada ainda antes da resposta da proposta que o Brasil fez. Essa negociação é muito complicada, vai demorar. O Brasil está conversando com os Estados Unidos em 3 áreas. Vocês estão dando muita importância a essa área comercial, mas não é a mais importante. A mais importante é a negociação com as Big Techs e a negociação que vai acontecer com as respostas à investigação que já começou no contexto da seção 301 da Lei de Comércio Exterior americana. Então, não é uma negociação de produtos, 2, 3 produtos agora. Mas não tem negociação nenhuma. Tem 3 áreas que têm que ser negociadas. No encontro desses dias do Mauro com o Rubio, lá em Washington, o Rubio não mencionou essa questão das tarifas, ele mencionou as Big Techs. As Big Techs são a coisa mais importante que tem aí na negociação, porque interessa diretamente aos Estados Unidos. Essa questão dos produtos, das tarifas sobre os produtos, interessa ao Brasil. E não foi, como eu disse, não foi atendida. Eles tomaram uma medida que interessa a eles. Tanto que eles fecharam negócios com a Argentina, com a América Central, 3, 4 países lá, com o Equador, que são países que exportam esses produtos que vocês estão mencionando. Guatemala e El Salvador, né? Guatemala e El Salvador que exportam café. Então, não teve nenhuma negociação em relação ao Brasil e eu acho que foi discriminado negativamente aí nessa medida que foi tomada ontem. O senhor enxerga algum posicionamento por parte do Brasil? É possível fazer algum tipo de posicionamento diante dessa avaliação do senhor de o país ter sido discriminado a partir dessa medida? O que poderia ser feito nesse ponto para que não atrapalhe exatamente essas conversas, como o senhor pontuou, para o início de uma possível negociação, mas ao mesmo tempo que exponha a posição do país, marque uma posição? Não, o Brasil não pode fazer nada, tem que aguardar a abertura das negociações, né? Vamos esperar essa notícia que o Mauro Vieira deu, que as negociações, como a resposta, não as negociações, as respostas às sugestões do Brasil, às propostas do Brasil, vão ser dadas imediatamente. Quando isso acontecer, aí começa a negociação. A gente tem que ter bem claro o que está acontecendo. Não há nenhuma negociação e o Brasil não pode fazer nada. Foi uma medida unilateral americana. O máximo que a gente pode fazer é esperar que eles abram a negociação com o Brasil. Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, foi embaixador do Brasil em Londres e também em Washington. Muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM nessa manhã de sábado. Até uma próxima.